Stephen King, Um Coração Assombrado, da escritora norte-americana Lisa Hogarth, vai ser o meu 7º livro daquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2019. Depois da vinheta, a gente vai conversar sobre essa biografia escrita pela Lisa, que fala sobre um dos maiores escritores, se não o maior, dentro do gênero do terror. Até já! Como eu sempre faço, antes de começar a falar do livro, eu vou falar do escritor que deu origem a essa história, no caso, essa biografia. É a Lisa, ela é dos Estados Unidos, como eu já falei, e ela nasce em 1962, então ela tem 57 anos. Segundo eu pude apurar aqui, ela já escreveu vários livros, quase 40, e a maioria sempre voltado para a questão da biografia. Ela escreveu sobre o mundo segundo Bill Gates, ela escreveu também sobre a Hillary Clinton por ela mesma, esse foi o título que teve a edição brasileira, e ela também fez uma biografia sobre o Dan Brown, que escreveu o livro Código da Vinci. Então esse é o filão que ela segue. Agora eu vou passar para a apresentação do livro. O livro foi publicado pela Dark Side, e eu já abro um parênteses para dizer que eu não recebi nenhum livro da Dark Side, eu não recebo livro de editoras, eu mesmo comprei. E ele é uma edição bem caprichada. Primeiro que é capa dura, né? E eu gosto muito de livro hardcover, né? Muito bonito, por sinal. Aí ele tem essa folha de guarda aqui, ó, que tem tudo a ver com os Stephen King. Eles entraram realmente no clima, pessoal. Tem uma caveira, né? Aí você vê aqui, tem o nome do King, né? Aí depois que passa a apresentação do título e os dados da editora, nós chegamos a uma outra, a dedicatória também em negro, e um coração que juntamente com o sumário eles fizeram aqui uma ligação, mas só para efeito artístico, porque não tem nada a ver com o que está escrito aqui no sumário, não. E aí começa a história com a introdução da própria autora, falando como foi que ela decidiu escrever sobre Stephen King, e aqui no final também eles fazem a mesma coisa, né? Acaba o livro, né? Ou seja, aqui o índice bibliográfico está aqui, aí vem a folha de guarda também em negro, e aqui os capítulos, né? Com fundo negro. Então a edição ela é assim caprichada, na minha opinião. E essa parte que vocês estão vendo aqui em negro, eu mesmo que pintei com lápis. O único inconveniente é que o grafite sai também na minha mão, né? Então eu já passei o pano aqui várias vezes para tirar, mas sai rapidinho. E aí eu fiz esse conjunto. Então, se vocês forem comprar, não vai ter isso aqui em preto, não. A Dark Side não fez assim. Ela lançou inclusive uma edição nova, que eu vou estar colocando aqui para vocês, que eu não gostei muito não, achei muito colorida e tudo, prefiro realmente essa com a foto do Stephen King. Bom, e sobre a biografia em si. Essa biografia ganhou um prêmio, sendo considerada uma das mais críticas e mais bem feitas biografias sobre o Stephen King. E ela é uma biografia não autorizada. O autor não autorizou que a Lisa fizesse esse livro contando a vida dele. Ela não explica os motivos quando ela abre o livro aqui logo na introdução. Ela fala sobre os medos que ele tem medo de avião, ele tem medo de rato, ele tem medo de aranha, ele é uma pessoa realmente medrosa e ele coloca todos esses medos que ele acredita também que todos nós temos em maior ou menor escala, e é uma verdade, né? Ele coloca tudo isso no papel e foi assim que ele construiu a literatura dele. E depois que ela faz essa apresentação e diz que realmente a biografia não foi autorizada, ela então começa a desenvolver o livro. E em cada capítulo, como eu já mencionei, ela coloca o título de uma história do Stephen King. E aí ela vai desenvolvendo, são 12 capítulos, se eu não me engano,
em que ela vai contando para a gente a vida dele, desde em que ele começou com o seu primeiro sucesso, né, a vida literária, mas ela começa desde a infância dele. Então, desde que ele era pequeno e foi abandonado pelo pai, né, ainda criança, o pai disse para a mãe que ia comprar cigarros e nunca mais voltou, até o momento atual. Então são, na verdade, 14 capítulos, mais um pós-fácil. E, assim, o que eu achei do livro? É bom, eu recomendo, mas não é uma biografia excepcional, na minha opinião. Por quê? 90%, 85% do que ela falou ali, aqui no livro, eu já sabia. Eu não sou fã de Stephen King, eu tenho livros dele, eu já li, devo ter uns 5, 6, mas não me revelou muita coisa, principalmente para os fãs, né? Deve ter sido um pouco decepcionante nesse ponto. É bem escrito, é bem documentado, tanto que aqui no final, né, são várias e várias páginas que ela coloca das fontes que ela entrevistou, dos livros que ela leu, do site que ela visitou, das pessoas que ela gravou, amigos dele, editores, enfim, ela realmente fez uma pesquisa, isso está aqui provado, é inegável. Mas a gente não pode dizer que é algo assim revolucionário ou algo muito bom, muito surpreendente. É um livro bom. Por exemplo, ela fala sobre a infância pobre do Stephen King, em que a mãe dele era muito pobre, o pai também, mas o pai trabalhava como marinheiro e estava sempre viajando e demoraram a ter um filho, resolveram adotar um menino e 2 anos depois, em 1947, em setembro, nasceu o Stephen King. E quando o Stephen King tinha 2 anos, o pai disse que ia comprar cigarros e nunca mais voltou. E aí a mãe passou então a trabalhar arduamente para conseguir sustentar as 2 crianças. Como isso era difícil, porque ela não tinha nenhuma qualificação, ela teve os mais diversificados empregos, trabalhando em tinturaria, em casas de família e por aí vai. E como ela não tinha com quem deixar os filhos, o que ela fazia? Ela deixava os filhos junto com as irmãs. E cada irmã morava em uma parte da cidade. E por conta disso, quando uma irmã enchia o saco e não queria ficar mais com as crianças, ela tinha que sair do emprego, ir para outro estado ou para outro município, pedir a uma outra irmã ou irmão que ficasse com as crianças. E isso, essa rotatividade de escola, isso marcou muito o Stephen e o irmão dele. Isso tem aqui no livro sobre a escrita. Na primeira parte que o Stephen King fala é sobre isso. Ela depois, né, páginas depois, ela vai contar o acidente que o Stephen teve aos 51 anos de idade, um atropelamento que quase ele morre. Isso também tem aqui nesse livro. Ela também fala sobre os filhos do Stephen, que são escritores, com exceção que é o John Hill, o Owen e a Naomi. Só que tem que a Naomi não é escritora, ela é ministra de uma igreja evangélica. E os outros 2 filhos são. E um segue a linha do pai, que é o mais novo, o Joey, e o Owen preferiu seguir outros caminhos literários. Mas eu também já sabia disso. E ela conta também que a filha dele é homossexual, já casou com uma menina. Isso está num site que eu vou botar aqui para vocês e vocês vão ver que isso também não é fato novo. Ou seja, não é um livro que vá trazer para vocês grandes revelações. E mais um detalhe que me incomodou um pouco nesse livro é que ela se repete muito. Ela repete muito essa questão da infância dele, ela repete muito os livros que ele publicou, ela repete muito o fato dele se sentir magoado porque existe uma resistência, um preconceito pelo fato dele escrever livro que muitos intelectuais e muitas pessoas consideram um subgênero ainda da literatura. É que, no geral, para quem não sabe da vida do Stephen King, ele vai ser um bom guia. Se a pessoa é fã e quer saber,
vai contar aqui os vários livros que ele publicou até a época em que essa biografia foi finalizada, e um pós-fácil que ela vai dar continuidade à carreira literária dele, comentando esses fatos até 2013, quando ele publica Sob a Redoma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E não esqueça de apertar o sininho para você sempre receber as notificações de quando eu lançar um próximo vídeo. Comente aqui embaixo porque é importante. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Até lá!